Nunca trabalhe sem um plano. O fato é que muitas pessoas acabam realmente se desgastando e não conseguem alcançar de forma alguma o resultado que tanto desejam. E é claro que elas não alcançam o resultado e acabam não compreendendo o porquê, na verdade, isso de certa forma é tão injusto com elas, essa situação, porque elas estão se esforçando o tempo inteiro e acreditando que estão fazendo o seu melhor. Mas a melhor maneira realmente de se entender uma situação como essa é você ter a percepção de que se você está num determinado ponto, onde seja, e pretende ir para um outro lugar, mas acaba começando essa caminhada, esse trajeto, essa jornada, sem uma orientação, sem o conhecimento que vai fazer com que você consiga optar pelo melhor caminho. E muitas vezes você não escolhe nem o melhor caminho, muitas vezes você está simplesmente indo num caminho qualquer, numa jornada sem um rumo específico. E daí então, é claro que ao longo do período você está se desgastando, você está realmente perdendo energia, porque se você coloca energia em algo e não consegue o resultado que você deseja, vai haver um desgaste. Desgaste esse desnecessário, porque isso acaba explicando o motivo pelo qual a maior parte das pessoas não conseguem alcançar aí o resultado que elas desejam, independente de qual seja o resultado. E elas passam a maior parte do tempo fazendo aquilo que é mais fácil. E o que é mais fácil é o que elas sempre fizeram. Então, você precisa primeiro entender de que se você continua fazendo tudo o que você realmente sempre fez, você continua obtendo sempre os mesmos resultados. Então, não adianta esperar mudança. O que você precisa, muitas vezes, é parar. Independente de qual seja a sua rotina, começar a entender o porquê você realmente não conseguiu ainda o que você deseja. E eu tenho certeza que dessa forma você vai começar a compreender que você não estava no caminho correto. E é necessário agora que você busque se organizar, sabendo exatamente quem você é, exatamente o que você quer, exatamente aonde você quer chegar e o que falta para que você consiga obter aí o resultado. É dessa maneira que, com certeza, a maior parte das pessoas vão começar a ter uma percepção diferente da vida e uma orientação, fazendo com que elas enxerguem melhor as possibilidades a favor daquilo que elas tanto sonham e desejam. Então, o fato é que eu passei boa parte da minha vida fazendo coisas que eu não gostaria e apreciando, né, de certa forma, os resultados, porque você experimenta os resultados mesmo que você realmente não goste. Não tem como realmente fugir das consequências das suas ações. Então, eu já falei várias vezes, né, que eu passei assim boa parte do meu tempo de vida trabalhando com minha carteira de trabalho registrada, ganhando pouco, vivendo uma vida muito simples, longe de conseguir fazer aquilo que realmente tivesse possibilidades de eu ter prazer, de eu ter satisfação na minha vida. E era muito cansativo porque eu não conseguia oferecer nada de interessante nem para mim e nem para minha família. E o que mais, na verdade, me deixava triste era que eu podia me esforçar da forma que fosse, eu estava preso numa condição e numa situação e tentava enxergar os caminhos e de fato não conseguia.
Mas a grande verdade foi que com conteúdos como esse, um pouco de esforço e informações referentes àquilo que eu realmente queria, foi que eu consegui dar a volta por cima. E eu espero sim que você também hoje consiga mudar a sua vida. Através não só desse vídeo, mas de outros vídeos que já estão aqui no canal e tem esse intuito de fazer com que você se desenvolva e cresça, tanto a nível pessoal, quanto a nível profissional. E comece a entender que, independente de onde você esteja, o que fez com que você chegasse até aí, feliz ou triste, satisfeito ou não, ou satisfeita ou não, o que fez com que você chegasse aí foi todas as ações e os comportamentos que você teve por durante um determinado período. E é claro que muitas vezes você não vai entender porque algumas pessoas estão fazendo e você não, mas comece a entender que elas estão fazendo talvez o que você queira fazer porque elas têm, primeiro, um conhecimento diferente do seu, e o conhecimento vale ouro. Conhecimento tem valor, não tem preço. Conhecimento você não compra, você conquista. Então, dentro desse sentido, você precisa começar a entender o que é necessário realmente saber para que você aplique esse conhecimento diante de algumas situações e condições que vão gerar um determinado resultado, e são esses resultados que vão fazer com que você muitas vezes alcance tudo aquilo que você realmente sonha e deseja. A conta, ela é tão simples, mas a maior parte das pessoas tem uma dificuldade tremenda em entender isso. E o fato é que também, né, o esforço maior não está nem relacionado às outras pessoas e ambientes, está relacionado a você. Eu entendo hoje que o maior sacrifício que eu tive que fazer e a minha maior luta foi com relação a enfrentar a mim mesmo. Eu precisava, antes de mais nada, ter entendido isso lá atrás, que o nosso maior inimigo somos nós. Porque acabamos a todo momento nos rendendo a algumas vontades e desejos, fazendo com que ficamos sempre mais distante daquilo que realmente sonhamos, desejamos. Muitas vezes a vida acaba tendo um resultado muito ruim e as pessoas não têm a percepção que elas estão fabricando isso a cada minuto, jogando dinheiro fora, perdendo tempo, não buscando conhecimento, só tendo ações que vão colaborar para que você acabe se destruindo. E é claro que se destruindo de várias maneiras, porque imagine você que quando você faz um sacrifício por durante bastante tempo e você não alcança nada, isso é cansativo sim, mas a nível físico, mas a nível psicológico, dá uma impressão, uma sensação de impotência, como se na verdade nunca fôssemos alcançar absolutamente nada, e também acabamos pensando em muitos momentos que somos incapazes. E isso é tudo mentira, isso é uma mentira criada por aquilo que a gente acaba, de certa forma, absorvendo do mundo. E eu sei que muitas vezes você não teve o resultado e você ainda se compara com pessoas que teve, sem ter as percepções, na verdade, sem ter o conhecimento de que você pode alcançar aquilo que você realmente deseja. Desde que você entenda que na vida, para conseguir qualquer resultado, você precisa ter um método. Como, na verdade, numa receita de bolo ou numa receita qualquer. Existe uma quantidade de ingredientes, mas existe um passo a passo. E existe alguém, na verdade, executando essa receita. Então, dentro do contexto, é importante sim você estar sempre atento ao método, ao passo a passo, aos ingredientes. E eu tenho certeza que muitas vezes você está com tudo aquilo que é necessário para que você consiga alcançar e ter tudo aquilo que você realmente deseja.
E, na verdade, muitas vezes você já até tem tudo, só está aplicando de forma errada. E também já quero aproveitar aqui para dizer para você que muitas vezes você está com pessoas e em lugares onde não te dão valor. E como você não tem um plano bem definido e nenhum conhecimento específico, você acaba pensando que você é independente daquilo. Você não consegue se desprender dessas situações, de ambientes e pessoas. E isso te faz muito mal, porque você tenta, de certa forma, conseguir o valor que tanto deseja. Mas tenha em mente que você nunca vai conseguir mudar os fatores externos, aqueles que não dependem de você. É necessário que as mudanças venham de dentro para fora e que você procure os lugares onde você realmente vai ter o valor que você merece e as pessoas que te valorizam. E eu tenho certeza que começando a ser mais seletivo, sem ficar, ou seletiva, sem ficar se preocupando com as opiniões dos outros, com certeza aparecerão pessoas que vão te dar o valor devido. Espero então que você utilize esse conteúdo da melhor maneira possível, que essas palavras toquem o seu coração, a sua alma, o seu espírito e façam com que você vá realmente para um próximo nível. E é claro, que Deus os abençoe e que vocês não se esqueçam de se inscrever, de deixar aí o seu comentário, por mais simples que talvez seja, e também, é claro, compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Um abraço, até os próximos vídeos. Fui!